Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo. Sido assim desde mocinho e menino, pelo que me testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não era mais estúdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia, quem ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo mesmo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte, arqueada em rio, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que dessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescaria, caçada? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo, grande, fundo, calado que sempre. Largo de não se poder ver a forma da outra beira. Esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalçou o chapéu e decidiu um adeus pra gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula ou trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu, somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai, você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por um espaço. Eu temia a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava, achei que um propósito. Eu perguntei: pai, o senhor me leva com o senhor junto nessa sua canoa? Ele só retornou a olhar para mim, botou a bênção, com um gesto mandando para trás. Fiz que vi, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. A canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feita um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de permanecer naqueles espaços do rio de meio a meio, sempre dentro da canoa para dela não soltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de toda a gente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, os vizinhos e conhecidos nossos se reuniram e tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam que poder também ser o pagamento de promessa, ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe da família dele. As vozes das notícias dando pelas certas pessoas, passadores, moradores de beira, até do afastado da outra banda, escrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio solto, solitariamente. Então, pois nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava. E ele ou desembarcava de vez, ou viajava-se embora para jamais, que ao menos se condizia mais correto. No que não engano, eu mesma cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueira em beirada do rio, enquanto que no alinhado dela se rezava, se chamava. Depois, no seguinte, eu apareci com rapadura, broa de pão, caixa de banana. Cheguei nosso pai no fim de uma hora tão custosa para sobreviver. Só assim, ele no longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei o de comer, depositei no oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer, a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesmo deixava facilitada a sobra das coisas, para eu conseguir. Nossa mãe nunca se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, o irmão dela, para auxiliar na fazenda, no negócio. Mandou vir um mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de imagem para esconjurar e clamar que o nosso pai devia de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os 2 soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado de luz, cruzando na canoa sem deixar ninguém chegar perto da fala. Mesmo quando foi não faz muito dos homens do jornal que trouxeram a lanche, intencionavam tirar retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda,
Aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre os juncos e matos. Só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. Apenas que com aquilo mesmo a gente nunca se acostumou em si, na verdade. Eu tiro por mim que no que queria e no que não queria, só que o nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era de não entender de maneira nenhuma como que ele aguentava. De dia e de noite, com sol, aguaceiro, calor sereno, nas friagens terríveis do meio do ano, sem arrumo, só com chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir do viver. Não pojava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos que para dormir seu tanto ele fizesse amarração da canoa em alguma ponta de ilha no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase do mesmo que a gente depositava entre as raízes da gameleira ou na lapinha da pedra do barranco. Ele recolhia pouco, nem o bastável. Adoecia. E a constante força nos braços para ter tanto na canoa, resistido mesmo na demasia das enchentes no subimento. Aí, quando no lance da correnteza enorme do rio, tudo rolo perigoso, aqueles corpos de bichos mortos, após de árvore descendo, de espanto, de esbarro. Nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele. Só se pensava. De nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecer, era só para despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. A minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no agasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mão a cabaça para ir esvaziando a canoa da água temporal. Às vezes algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virava cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das pés de roupa que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto. Mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava: foi pai que um dia que me ensinou a fazer assim. O que não era certo, exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subiu ou descia o rio para as outras paragens, longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Minha irmã teve menino. Ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco, foi num dia bonito. A minha irmã do vestido branco, que tinha sido do casamento, erguia para ele a criancinha. E o marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para bem longe daqui. Meu irmão resolveu e foi para uma cidade. Os tempos mudavam, devagar, depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também de uma vez residir com minha irmã, porque ela já estava envelhecida. Eu fiquei aqui de resto. Eu nunca poderia querer me casar, eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação, no rio, no ermo, sem nunca dar razão do seu feito. Seja que quando eu quis mesmo saber, firme indaguei, me diz que disseram que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontar a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas sem senso, como por ocasião, no começo da vinda das primeiras cheias do rio, com as chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo, tudo, dizendo que nosso pai fosse avisado que ele não é, que portanto a canoa ele tinha antecipado, pois agora me entrelembro. Meu pai eu não podia malsinar. E apontavam já em mim os primeiros cabelos brancos. Sou pessoa de tristes palavras. Que era que eu tinha tanta culpa. Se meu pai, sempre fazendo ausência, o rio, ponto perpétuo, eu sofria já o começo da velhice, essa vida era só demoramento. Eu mesmo tinha achaque, ânsia, cá de baixo, cansaço, perrenguice de reumatismo, e ele? Por quê?
Eu devia te padecer demais, de tão idoso não ia mais dia menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que boasse sem impulso na levada do rio para despenhar horas abaixo em Tororoma ou no tombo da cachoeira, brava com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Eu sou culpada do que nem sei, de dor em aberto no meu foro. Soubesse se as coisas fossem outras, e fui tomando ideia. Sem fazer véspera. Sou doida? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido, ou então todos são. Só fiz que fui lá. Com um lenço para ser mais, estava muito no meu sentido. Esperei. Por fim ele apareceu, aí lá o vulto, estava ali, sentado à polpa. Estava ali de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declamado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho. Já fez seu tanto, agora o senhor vem, não carece mais, o senhor vem, e eu agora mesmo, quando seja ambas vontade, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou remo na água, proava para cá concordado, eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudade gesto, primeiro, depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Por pavor, arrepiado os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado, por quanto que ele me pareceu ouvir da parte de além. E eu tô pedindo perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou pessoa depois desse falimento? Foi que não foi, a que vai ficar calada. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos que no artigo da morte, me peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada. Nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio adentro, rio afora, o rio.